Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia a todos. Aliás, um bom ano novo. Eu ia falar mas é um ban de ano novo, né? Um bom ano novo para todo mundo, 2020 cheio de saúde, de prosperidade também, né? Que a gente melhore aí, se Deus quiser, as nossas vidas, o nosso país. É isso que a gente quer para esse ano de 2020. Hoje é segunda-feira, 6 de janeiro. Estamos voltando aqui com o Jornal da Rede Alesp aqui, janeiro de 2020 já. Chegamos. E, né, Silvia? E desejamos a todos um feliz ano. Olá, gente, muito bom dia, feliz ano novo, bom 2020 começando aí. Eu sou Silvia Garcia e aqui, como a gente sempre fala, Sérgio, vai saber de tudo o que acontece no Parlamento Paulista. Jornal da Rede Alesp. Rodízio em São Paulo volta ao normal a partir do dia 13 de janeiro. Depois de passar por ampla reforma, a Biblioteca da Assembleia Legislativa já está novamente à disposição da população. Jornal da Rede Alesp. Vamos às notícias de hoje. A partir desta segunda-feira, os bancos brasileiros poderão cobrar tarifas de até 0,25% de novos clientes sobre limites de cheque especial acima de R$ 500. Essa regra faz parte de uma resolução do Conselho Monetário Nacional que também limitou, né, os juros da modalidade para até 8% ao mês, equivalente a 151,8% ao ano. Eita, que o ano já está começando e já vem as continhas aí a mais para pagar com juros, vamos embora. Olha, Sérgio, explicando como é que acontece, quem tiver limite até R$ 500 no cheque especial e não fizer uso do dinheiro, não vai pagar nada, tá bom? Acima disso, aí sim o banco vai poder cobrar os tais 0,25% sobre o valor disponível que exceder esses, então, R$ 500. Mesmo que o cliente não encoste no dinheiro. Caso use o cheque especial, por exemplo, a pessoa fica isenta dessa taxa e paga os juros de até 8% ao mês, equivalente a cerca de 150% ao ano. É o que acaba virando, né, aquela bola de neve, aquela coisa, esse negócio de juros. Gente, não usa de cheque isso. especial, Conselho, de não usa isso. cartão de crédito, não, você vê não aí. Usa. Pede dinheiro emprestado, mas pede dinheiro emprestado para o amigo. Acaba com a amizade, mas não faz juros no banco. Bom, para os contratos já em vigor, a cobrança passa a ser permitida a partir do dia 1º de junho de 2020. A instituição tem a obrigação de comunicar, olha isso, ó, a incidência com 30 dias de antecedência. Eu ainda não fui comunicado. De acordo com a definição aí do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, né? Bom, depois de passar por ampla reforma aqui na Assembleia Legislativa, a Biblioteca Alceu de Amoroso Lima Tristão de Ataíde, que nome, hein? Alceu de Amoroso Lima Tristão de Ataíde, já está à disposição da população aqui de São Paulo. Olha só, com mais de 15 mil títulos espalhados por vários corredores, a Biblioteca da Assembleia comporta temas dos mais variados que vão desde histórias do Estado aqui de São Paulo, através de documentos, até livros das áreas jurídicas, legislativa e alguns aí da literatura clássica também, claro. Mas um outro trabalho que a Assembleia Legislativa de São Paulo faz e pouca gente sabe é o registro, Sérgio, de todas, sem exceção, todas as atividades desenvolvidas no Parlamento Paulista. Hoje, só por dia, são mais de 100 mil acessos por mês. O diretor do Departamento de Documentação e nosso colega aqui, Daniel Ranieri, explica esse trabalho. Vamos ouvi-lo. Aqui, quando fala do setor da biblioteca, o pessoal vê o espaço biblioteca, né? Mas o pilar principal desse departamento é fazer a atualização da nossa base de legislação das leis que são votadas no plenário. Então, para você ter ideia, a primeira lei, eu acho que do ano de 1835, foi votado lá no pré-império, né? Então, em questão de base, o papel fundamental da biblioteca, que antigamente esses projetos ficaram armazenados aqui, né, em um certo período, a consulta dessa informação era nesse local, e com o advento de internet, a questão de tecnologia, isso foi subindo para sistema. Então, hoje o pessoal, a catalogação de leis é feita diariamente. A gente tem em torno de 175 mil normas, né, que são atualizadas diariamente. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, fala agora sobre a importância da reforma. A história de São Paulo passa pela Assembleia Legislativa e, consequentemente, por este acervo. Então,
Então, várias vertentes foram criadas. A primeira delas é a modernidade, a digitalização e reatualização de todo o nosso banco legislativo, que foi feito. Os últimos 20 anos estavam desatualizados, nós reatualizamos, compramos novos equipamentos na área de informática, capacitamos os nossos servidores para fazer todo esse trabalho que foi feito de maneira brilhante por essa equipe. Também fizemos a parte do acesso, né, conseguindo fazer e garantindo acessibilidade para aquelas pessoas que não têm condição, portadoras de deficiência, que possam acessar. Acho que esse foi um outro ponto, né, que foi marco desse momento. A abertura da Biblioteca do Legislativo, que antes era restrita apenas para os funcionários da Assembleia. Hoje, qualquer pessoa, né, seja do campo jurídico, do processo legislativo, que queira se informar e se atualizar, pode utilizar essa biblioteca, né? Então, é fundamental, a biblioteca faz parte da nossa história e nós temos que garantir. Então, agradecer a mesa diretora, o deputado Enio Tato, o deputado Milton Leite, né, todas as pessoas aqui do departamento, né, através do Daniel Ranieri, né, por conta desse trabalho que foi efetuado. Olha, Sérgio, e no mesmo dia também o presidente saiu ali do terceiro andar onde fica a biblioteca e foi para o outro lado ali, que a gente chama ali no local da rampa de acesso, também no terceiro andar do Exército, porque a Alesp também realizou uma ampla reforma no ambulatório. O local recebe por ano cerca de 30 mil atendimentos, viu? Desde que assumimos o comando da Assembleia Legislativa, uma das nossas grandes atenções foi aumentar a quantidade de pessoas que transitam nos dias a dia aqui na Assembleia. Então, novos serviços, isso fez com que o fluxo legislativo aumentasse de maneira muito grande, né? É claro que isso demanda de todos nós atenções em algumas áreas e a área da saúde não pode ser diferente. Serviços de odontologia, serviços médicos e até uma central caso uma emergência mais grave para estabilizar o paciente antes de levar para um hospital. Uma reforma mais do que necessária, né? Agradecer a mesa diretora, agradecer todos da unidade de saúde da casa que têm prestado esse atendimento de excelência para a população que participa conosco aqui da casa, né? E uma reforma que precisava, uma remodelação, né? Seja na área de equipamentos ou na área de infraestrutura do sistema de saúde. Aí vendo aqui, Silvia, só para concluir aqui mais... Você me pegou na respiração. Mais um pouquinho. Não, eu digo assim, você vê que a Assembleia, né, tá aí abraçando muito as instituições. Você tem aqui, não só no agora ambulatório, você tem o Detran, né? Tem Detran, a Polícia Civil, para tirar a carteira de identidade. Agora a biblioteca aí sempre aberta para o público, o ambulatório é para os funcionários. Exato, quer dizer, mas, hoje enfim, você tem uma mobilidade. Uma abertura também, mesmo. Uma mobilidade, né? Você vem à Assembleia, né, para tirar a identidade, para tirar... fazer serviços no Detran. Gestão, entendeu? Aí desde o Capes, passando pelo Cauê Macris. Não precisa estar indo lá no centro da cidade. Tem aqui no Ibirapuera. É uma, vamos dizer assim, uma facilitação. Estacionamento aberto, estacionamento. Que a Assembleia tem dado ao povo aqui de São Paulo. Estacionamento aberto aos finais de semana, para a galera acessar aqui as imediações. Mas deixa eu só fazer um comentário aqui, Sérgio. Há uns 2 anos, mais ou menos, não, acho que uns 4 anos atrás, eu fiz uma matéria especial sobre a Assembleia Legislativa e o acervo aqui da Assembleia Legislativa. E algumas coisas curiosas, por exemplo, que a gente acaba descobrindo ali. A gente tem livros que datam do ano de 1600, 1500 aqui na casa. São, na verdade, livros que não está aberto à população para você acessá-lo. Você acessa, pode fazer isso digitalmente hoje, que está tudo digitalizado na biblioteca, mas você pode ter o prazer de vê-lo de perto. Tem que ser com luva, numa câmara sem muita oxigenação, porque isso traz bactéria, pode deteriorar o livro. E tem curiosidades, por exemplo, num desses livros, Sérgio, você tem que pegar ele com luva e tal. E num desses livros, estava lendo lá, você sabe como é que as leis aqui de São Paulo, da Assembleia Legislativa, chegavam até o público nos anos de 1600, 1700? Não tinha Assembleia Legislativa na época, né? Você tinha lá o centro de São Paulo, ali o pátio do colégio, então eles esperavam acabar a missa do meio-dia de domingo, terminava a missa, era a hora que todo mundo mais se concentrava ali no centro da cidade, na igreja ali, onde tinha mais população junta, né? Saía todo mundo, ia lá num púlpitozinho de concreto e chegava lá o presidente, entre aspas, da Assembleia e falava: foi promulgada a lei nesta semana do deputado fulano de tal, dizendo assim. Então a população ali, que às vezes era meia dúzia de pessoas, ficavam sabendo da lei que foi promulgada. Essas histórias estão aí na biblioteca aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, que, como o nosso presidente acabou de falar, passou por reformas e a acessibilidade ficou 100%. Agora, cadeirante, Sérgio, pode andar nos corredores que foram alargados e as prateleiras ficaram mais baixas, por isso terem acesso mesmo de pegar o livro ali. E só mais uma coisinha.
as pessoas que fazem concursos públicos acessam diretamente aqui a Assembleia Legislativa, porque tem um acervo incrível para você poder estudar, para poder fazer as provas aí, tanto para a Prefeitura, para o Legislativo, para o Estado. Então, a Assembleia Legislativa de São Paulo, realmente, ela faz um papel, cumpre de novo um papel. E por isso também que as pessoas, né, e a biblioteca têm que aqui visitar a Assembleia Legislativa para conhecer. A Assembleia não é só... Não leis, é só discussão de leis aqui, né? É a Casa do Povo, né? Ela oferece muita coisa aqui, né, para a população, para ter uma facilidade, cultura também, serviços, né? Tá aí, ó. Basta você vir aqui à Assembleia Legislativa aqui, que fica aqui na Avenida Ibirapuera, número 201. Avenida Pedro Álvares Cabral, 201. Aqui, exatamente, em frente ao Parque do Ibirapuera. É isso. Bom, vamos falar agora de homenagens aqui na Assembleia Legislativa. Comando de Aviação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, João Negrão, e os heróis de Brumadinho são homenageados no Parlamento Paulista por iniciativa do deputado Tenente Nascimento, do PSL. Olha, na solenidade realizada no plenário JK, o deputado Tenente Nascimento, do PSL, que é oficial aí da reserva da Polícia Militar, homenageou também policiais intitulados heróis por suas atuações em Brumadinho no ano passado. Esse grupo, ele partiu daqui de São Paulo sem saber exatamente o que ia enfrentar lá em Brumadinho. Mas eles se doaram, vocês viram nas imagens, os bombeiros se arrastando, o helicóptero resgatando pessoas. Foi fundamental que nós estivéssemos lá com a aviação. Nós fomos em lugares que é difícil acesso. E lá eles chegaram, o grupamento aéreo, nossos homens, nossas mulheres também, do grupamento aéreo, dando apoio àquela população tão carente e tão necessitada naquele momento crítico. Bom, pioneira da aviação no Brasil, a Polícia Militar aqui do estado de São Paulo foi peça-chave no resgate e na identificação das vítimas, né, da tragédia da barragem de Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Quem acabou deixando aí 252 mortos e 18 ainda desaparecidos, né? O grupamento de Rádio Patrulha Aérea João Negrão, homenageado aqui no Parlamento, é considerado a tropa de elite do Estado no resgate de emergências médicas. Pois é. Comandante da aviação da Polícia Militar aqui de São Paulo, Paulo Luiz Escaquete Júnior, conversou com a nossa reportagem. Foi necessário apoios diversos de outros estados. Normalmente os apoios vieram dos estados mais próximos, justamente em função da facilidade, da rapidez de resposta e dentro das condições que cada estado dispunha. Foi uma ação integrada, muito eficiente, muito boa, que mostrou, né, para o Brasil todo o espírito de solidariedade, todo o espírito de liderança, todo o espírito de companheirismo que nós temos que ter diante de uma tragédia desse tipo. Pois é, vamos falar agora, né, Silvia, de chuvas, de meteorologias, de tempo aqui em São Paulo. Chuva, né? Pois é, temporal aí que causa estragos e deixa bairros alagados em Caçapava, cidade do Vale do Paraíba. Bom, de acordo com a Defesa Civil, ontem foram registrados 50 milímetros de chuva e ventos de mais de 80 quilômetros. Ruas ficaram aí interditadas pela queda de árvores. O nível do córrego que corta a cidade subiu e deixou casas alagadas. Bom, felizmente, viu, não houve feridos. Ainda bem, nem mortos, né? Aliás, a gente, só fazer um encaixe aqui, a gente esteve lá pela região do Vale do Paraíba, né? Passou por lá, a gente foi passar essa de final de ano no Rio de Janeiro, a gente pegou um temporal na estrada aqui, de Caçapava até Queluz, que é a divisa ali do estado. Na volta, idem, né? O céu preto, carregado. Surreal. Bom, ó, Sérgio, janeiro é mês de muita chuva mesmo e inundações também aqui na cidade de São Paulo. A gente que mora aqui sabe bem disso, né? Mas será que a poluição ambiental tem mudado o ciclo e intensidade dessas chuvas? Bom, para responder a essas e outras perguntas, Silvia, sobre o tempo aqui na capital, também no estado de São Paulo, nós vamos conversar agora com a meteorologista Raquel Lima. Raquel, bom dia para você. Bom dia. Raquel, a primeira pergunta que a gente quer saber das consequências. As chuvas, né, em São Paulo, isso é consequência de quê? De mudanças climáticas, do meio ambiente? O que acontece para ter tanta chuva, né, agora nesse período? Quer dizer, tanta não, né? A gente precisa de mais chuva até para encher esses reservatórios aqui de São Paulo. Tá chovendo no lugar errado. Pois é. Oi, Raquel, bom dia, Silvia. Bom dia. Então, no caso, é um pouco difícil falar ainda
em verão mais intenso, janeiro com chuva mais intensa, porque o que a gente usa estatisticamente para precipitação de verão são os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, o janeiro acabou de começar, a gente não tem ainda dados estatísticos para falar dessa estação chuvosa especialmente, mas o que a gente pode já passar de informação é que dezembro foi um mês com um pouco menos de chuva do que a média histórica dos últimos 30 anos. O que provoca muita chuva na nossa região é uma conjunção de fatores. Para essa época do ano, a gente tem aquecimento, orografia, no caso, a interação dos transportes de umidade do vento com a geografia local, e o transporte de umidade da região amazônica. Por incrível que pareça... Faz aquele corredor, né, que vai do Oceano Atlântico aqui de São Paulo, pega e vai subindo até o Amazonas ali, né? Na verdade, a gente tem um padrão de circulação em superfície que traz a umidade do Oceano Atlântico para cá, para a região metropolitana. Eita. Às vezes, quando o vento está um pouco mais intenso, chega até mais ou menos Campinas. E a circulação que traz a umidade da região amazônica para o estado de São Paulo, ela ocorre em níveis um pouco mais altos. Nossa. Agora, isso tem a ver também com como é que chama? A mudança, né? A poluição ambiental. Isso interfere? A poluição influencia. A poluição influencia no regime de chuva, na quantidade de chuva, na característica de distribuição de chuva. E, de acordo com um estudo feito na USP, nos últimos 80 anos, houve um aumento de aproximadamente 30% na quantidade de chuva. Eita, então não é impressão nossa, tá chovendo mais mesmo, não assim, e vem aquelas trombas d'água, né, que a gente vê aí que inunda tudo, sobe rio. E o que eu tinha te perguntado assim, tá realmente chovendo no lugar errado? Tá. Só para saber. Está chovendo no lugar errado. O que acontece é que para ter um aumento na quantidade de água dos reservatórios, tem que chover na área do reservatório, tem que chover nas cabeceiras dos rios que alimentam esses reservatórios. E a gente tem um outro ponto que é pouco levantado, mas foi discutido num estudo feito na Austrália, que é a questão que as temperaturas mais elevadas, embora gerem precipitações mais intensas, também geram um ressecamento do solo. Então, não existe um equilíbrio direto entre a água que escoa e a água que precipita, por quantidade de chuva que é absorvida pela superfície do solo. Então, a gente tem que pensar que a quantidade de chuva que chega no reservatório é só a que escoa. Aqui não chega. No caso, parece que a conta não fecha muito bem, mas é porque a temperatura elevada gera uma superfície, um solo muito seco nas regiões permeáveis. Porque nos grandes centros, onde a gente tem muito concreto, muito asfalto, esse escoamento é livre, praticamente não há absorção e é por isso que a gente tem os alagamentos. Agora, Raquel, vamos falar um pouquinho de estações do ano. Por exemplo, tem tido aí nas estações, muitas vezes tem a primavera, verão, outono, muitas vezes tem acontecido. Calor no inverno. E aquela demora de uma estação entrar na outra, aí no inverno faz calor, ou no verão ainda está no inverno. Tá meio frio, acontece? 22. Esses dias, antes de ontem, estava 18 graus aqui em São Paulo. Falei, gente, cadê o verão? E muitas vezes demora, né? Entrar a estação e se prolonga aí por um tempo bem a mais do que está previsto e programado nas estações. O que acontece? Então, a gente tem que entender que a atmosfera ela funciona de um jeito bem específico, bem peculiar. Então, primeiro, as estações do ano, embora a gente tenha mudanças em regime de chuva, em regime de variação de temperatura, quando a gente fala em estação do ano, a gente está falando de algo que é astronômico, que é a relação do posicionamento do Sol com a superfície terrestre, né? E quando a gente vai transferir essa informação para a questão meteorológica, a gente tem que pensar que existe um certo atraso mesmo de processo de aquecimento, resfriamento. Então a atmosfera demora um pouquinho não é preciso, para processar essas mudanças. É mais ou menos assim, do mesmo jeito que durante o dia a gente tem o máximo de insolação. Imagina um dia sem nuvem.
O máximo de insolação ocorre mais ou menos por volta do meio-dia. A máxima temperatura vai acontecer mais ou menos umas 3 horas depois. Olha que legal. A estação do ano acontece mais ou menos a mesma coisa. Não sabia. A gente tem o dia mais longo do ano acontecendo lá nos 23 de dezembro. E aí as máximas temperaturas vão acontecer lá para fevereiro. Então existe uma demora da atmosfera a reagir a essa mudança. Então quer dizer, você falou que ao mesmo tempo em relação às estações, solar. Mas também, Raquel, ao mesmo tempo, você falou das estações, mas também temos aí chuvas fortes, temos longas estiagens também, né? Ao mesmo tempo em que você tem chuva forte, tem também longas estiagens. Essa é a característica aí que deve predominar aqui no clima do Brasil? É um El Ninho, Raquel. Desculpa, a gente está conversando agora ao vivo com a meteorologista Raquel Lima. Ela está falando aí sobre as chuvas, né, que acometem agora os próximos meses, as águas de março que vão chegar aí também. E tem a ver com El Ninho, tudo isso daí também? A gente está sob efeito dele, né? Então, confesso que eu procurei informação sobre El Ninho para caracterizar esse ano e pouco tem se falado nos efeitos El Ninho e Laninha sobre o país esse ano, né, para essa estação. Mas a gente, no caso, quando a gente tem um ano de El Ninho, realmente a gente tem uma mudança bem significativa dos padrões. No caso, as áreas de precipitação, elas mudam um pouquinho de lugar e áreas que deveriam receber chuva acabam ficando um pouco mais secas. Com relação às estiagens mais longas, o que eu observei, que eu tenho olhado, é que a gente tem tido alternâncias de períodos secos, muito secos, com períodos de chuva intensa. Então, no caso, o período de estiagem, falando sazonalmente, não mudou muito. A gente continua tendo os meses mais secos em junho, julho e agosto. Porém, o que a gente observa é que quando vem uma chuva, uma pancada muito intensa, e quando não tem chuva, realmente pode não ter nenhuma chuva mesmo. Então, é uma mudança na característica da precipitação. Esse mesmo estudo do pessoal dos pesquisadores da USP, que fala do aumento da quantidade de chuva, também fala da mudança da característica de chuva. A gente tem tido menos eventos de precipitação leve e mais eventos de precipitação intensa em forma de pancada. No acumulado mensal ou no acumulado trimestral, a gente tem pouca diferença, mas na taxa de precipitação, que é a quantidade de chuva que cai em uma hora, tem bastante diferença, sim. Tem uma mudança significativa. Caramba. Agora, Raquel, e falar dos reservatórios aqui de São Paulo, por que mesmo com essas chuvas intensas, a gente ainda tem uma capacidade aí de menos de 50%? Está chegando na parte crítica. Né, de capacidade dos reservatórios, mesmo com as chuvas intensas. Por quê? Então, como eu já tinha pincelado a informação um pouco antes, a gente tem essa dificuldade da chuva cair na região do reservatório. A precipitação, quando ela ocorre em caráter isolado, ela pode acontecer numa área próxima ao reservatório, mas não numa área onde a gente vai ter um escoamento que leve essa água para o reservatório. E as temperaturas elevadas geram uma superfície de solo, no caso do solo permeável, mais seco. Então, a gente tem a chuva caindo na terra seca antes que a terra sature a ponto da água escoar para o reservatório, o solo vai absorvendo. Então, a quantidade de chuva que vai cair, que vai chegar no reservatório, vai ser um pouco diferente da quantidade de chuva que precipita de fato. Raquel, então, super obrigada aí pela sua participação com a gente, trazendo essas informações aí para a população. Portas abertas aqui, nosso telefone sempre a postos para você participar aqui com a gente, tá bom? Beijo grande, bom início de ano aí. Bom 2020 para você. Também, para os ouvintes. Obrigada. Sérgio, só para fazer aqui um complemento, algumas pessoas aqui já sabiam, eu tenho esse serviço, a Andréa também tem esse serviço, a gente recebe por SMS no celular aqui o que está acontecendo de chuvas em São Paulo. Quem manda esse serviço é a Defesa Civil. Então, se você ainda não tem esse serviço, é só digitar 401 99 e a Defesa Civil vai começar a te mandar automaticamente o que está acontecendo. E o mais legal,
Eu fui para o Rio de Janeiro e esse serviço me seguiu. Eu cheguei lá, ele detectou aqui pelas coordenadas do celular aqui e sabia que eu estava no Rio de Janeiro, me mandava então as informações locais. Ó, ontem, por exemplo, às 4 horas da tarde, 11 minutos, eu recebi o informativo que chuva intensa na zona oeste e leste da capital. Tem raios, atinge cidades vizinhas, busque abrigo, não enfrente alagamentos. Recadinho da Defesa Civil, 401-99, serviço é bom, hein? O que eu falei com a Raquel, tá vendo? Ó, o sistema Cantareira aqui, que abastece cerca de 7 milhões e meio de pessoas por dia na capital paulista, está com só 42%, né, da sua capacidade. Tá chegando lá, tá chegando lá, que é 40%, eles ligam um alerta aí, que é para falar, vamos fechar as torneiras aí, porque tá chovendo no lugar errado. Vamos lá, continuar com as notícias aqui. Um drone é o novo aliado da prefeitura de Jaboticabal no combate à dengue. Olha, esse negócio da dengue também é brincadeira. Tá na época, né? O equipamento está sendo usado pelas secretarias da Saúde e do Meio Ambiente para fiscalizar os telhados dos imóveis e identificar criadouros do mosquito Aedes aegypti. As imagens do drone são enviadas ao morador para que uma providência seja tomada. Caso o problema persista, o vídeo é encaminhado ao Ministério Público, que pode exigir a abertura do imóvel judicialmente. O aumento da incidência de chuva e a temperatura, falando de chuva, olha aí. Tudo a ver. E a temperatura elevada preocupam aí as autoridades, porque essa associação deixa o ambiente propício à reprodução do mosquito, né? Que também transmite o vírus da zika, chikungunya e da febre amarela. Esse mosquitinho, Sérgio, adora uma água limpa, parada e tempo quente. Você não tem noção. As pessoas também têm que ter consciência. Tem que ter consciência. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, os ovos do mosquito precisam, olha lá, de água limpa e parada para eclodirem. E podem sobreviver até 450 dias, mesmo que o local onde foram depositados esteja seco. O período de hibernação é uma forma de o Aedes driblar a estiagem. Bom, em 2019, o município de Jaboticabal registrou 575 casos de dengue. Tá aí, então, drone a favor aí dos serviços públicos. Muito bom. Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, seguindo aqui as nossas notícias. Bom, uma notícia triste aí, hein? Os casos de feminicídio bateram recorde no estado de São Paulo em 2019. 154 ocorrências entre janeiro e novembro. Esse número é o maior desde o início da série histórica em 2015. O principal motivo das mortes é a separação. As 154 mortes representam um aumento de 29% em relação a 2019. Jornal da Rede Alesp. O ano bissexto foi criado pelos romanos na época do imperador Júlio César para adequar o calendário ao tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol, que não é feita em exatos, que todo mundo acha, né? Tá vendo aí, ó? Não é feita em exatos 365 dias. Todo ano a volta da Terra em torno do Sol leva quase 6 horas a mais para ser completada. Bom, por isso, um dia a mais a cada 4 é anos. acrescido ao calendário a cada 4 anos. Já que 6 horas em 4 anos são 24 horas, ou seja... Mais um dia. Aí está a explicação do ano bissexto. Aliás, esse é um ano bissexto, hein? Portanto, o ano bissexto tem 366 dias e o mês de fevereiro passa a ter dia 29 do mês de fevereiro, obviamente. Esse fenômeno ocorre pela... Ixi, agora não vai sair, hein? 54ª vez na era cristã. As pessoas nascidas nesta data devem ter o dia exato na certidão de nascimento, tá? Tem que constar que é dia 29 de fevereiro que elas nasceram. Aliás, meu avô era do dia 29 de fevereiro, ele morreu com 105 anos, mas se você for contar no bissexto, ele tinha lá uns 50, por aí, né? Conforme a lei número 12.662 de 2012, a certidão de nascimento é feita a partir da declaração de nascido vivo, a tal da DNV, emitida por profissional estabelecimento de saúde inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o CNES, ou claro, no respectivo conselho profissional. Essa DNV, ela deverá conter o nome e prenome do indivíduo, sexo, dia, mês, ano, hora e município de nascimento. Se a data for alterada, é considerada, olha só, Sérgio, é crime, tá? Falsidade ideológica. E lembrar que os nossos pais, as carteiras de identidade deles vinham de qualquer jeito, hein? Meu pai nasceu dia 16 de março, mas a carteira dele está registrada como dia 21 de maio. Porque naquela época... era quando o pai e a mãe tinham dinheiro para registrar, né? Daí era o dia que você nascia, né? Enfim, daí então surgiu a famosa brincadeira, Sérgio, de que quem nasce no ano bissexto só faz aniversário de 4 em 4 anos, é uma pessoa chofem. Falar agora de rodízio. Rodízio. Suspenso desde o dia 23 de dezembro, rodízio para veículos será retomado em São Paulo. Atenção, hein?
Não se confunda, que senão vai tomar multa, hein? A partir do dia 13 de janeiro de 2020. Dia 13 agora. Daqui uma semana. Até lá, o rodízio de placas para veículos pesados continuará valendo com restrições na zona de máxima restrição, né? Falei de restrições, então na zona de máxima restrição à circulação de caminhões e também na zona de máxima restrição ao fretamento. Durante o rodízio, os veículos pesados ficam impedidos de circular no centro expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado mini anel viário, formado pelas marginais Tietê, Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes e Afonso Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenidas Tancredo Neves e juntas provisórias. Aí também nesse aglomerado está Viaduto Grande São Paulo e Avenidas Professor Luiz Inácio de Anhaia Melo e Salim Fara Maluf. Então, quando o rodízio está voltando é porque as férias estão começando a acabar. Então, gente, ligado aí, atenção. Dia 13, tomar multa, né? Porque as multas aí estão pesadas. Muito bem, chegamos ao final do nosso jornal aqui da rádio, da nossa Rádio Alesp. E vamos falar da galera que está voltando a trabalhar, voltando aqui do recessinho, juntos desse nosso recesso de Natal e Ano Novo, mas pegando no batente já desde agora, desde hoje, segunda-feira. Né, agradecer aqui a galera que faz o jornal aqui, né? Na sonoplastia, José Alcântara e Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabio Altran. Diretora executiva da TV, Lilian Busato. Diretor de comunicação da Assembleia, o Matheus Pérez Granato. Coordenação do Jornal da Rede Alesp, ela que está aqui à minha direita, Mônica José. Dá um tchau, Moniquinha. Imagens e web, que está ali no fundo, o nosso Giba. Produção, Andréa Ritio. Dá tchau, Dea. Bom, apresentação, eu, Sérgio Everton. E eu, Silvia Garcia. Tá na hora de dar tchau, Sérgio. Pois é, o Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira, 6 de janeiro. 6 de janeiro. De 2020. Fica por aqui. Gente, feliz ano novo. Até amanhã. Voltamos. A gente se vê, se fala. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.